Irmãos queridos, estamos nos abraçando uma vez mais, muito felizes de vê-los em paz e harmonia relativa na sede da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nós iremos passar juntos em torno de 1 hora e, fundamentalmente, a nossa proposição será absorver conceitos ético-morais que nos propicie a elaborar escolhas mais favoráveis nessa existência. Muito importante, então, que aguçemos o nosso sentido, porque o assunto de hoje é deveras importante para nós. Nós vamos enfocar o aspecto da renúncia, o nosso expositor já está presente aqui entre nós, vai nos conduzir nessa temática que acrescentará, sem sombra de dúvida, na nossa atual existência. 2 informações de caráter geral que nós precisamos trabalhar. Na próxima terça-feira, no nosso grupo de estudo Evangelho Psicológico, está aberto a todos que nos quiserem dar honra, nós vamos projetar um vídeo do Dr. Haroldo Dutra Dias, que trata-se da Mãe Santíssima, um trabalho belíssimo que ele realizou recentemente na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e aqui esse material já nos chegou. Então, nós, entre a conclusão do 16º capítulo do Evangelho, para entrarmos no sede perfeito, que é o 17º, nós vamos passar esse vídeo. É o momento da crucificação de Jesus, quando a nossa querida Mãe Santíssima faz uma retrospectiva da infância do Cristo, e depois o vídeo segue até Éfeso, quando ela desencarna e Jesus vem buscá-la. É uma história belíssima contada pelo Dr. Haroldo, que nós vamos compartilhar, então, terça-feira, 20 horas, aqui nesse mesmo espaço. Aqueles que quiserem vir assistir o vídeo estão convidados. A outra informação é que no dia 13 de junho nós vamos ter um bazar beneficente em prol das obras sociais da casa, né? Esse bazar beneficente vai se realizar na rua São Paulo, 2178, que fica em frente a Rato e Cia, uma quadra antes do Colégio Santa Maria. Então, 13 de junho, a partir das 8 da manhã, o bazar, então. E aqueles que quiserem fazer alguma doação de material que possa ser utilizado, possa ser vendido em bom estado, a sociedade está aceitando aquilo que precisar, vestuário, calçados, né? Aquilo que nós acharmos que possa ser, continuar indo para frente em bom estado, serão aceitos aqui na sociedade. Então, 13 de junho, um sábado, então, a partir das 8 horas, o bazar beneficente. Informações adicionais, por favor, nos perguntem. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura pequena, introdutória, que guarda relação no contexto do nosso expositor. Em seguida, ele vai nos conduzir na reflexão. Vamos orar. Pai da vida, Criador de todos nós, tropismo que buscamos avidamente, passo a passo, regressarmos aos vossos braços celestes, em condições cada vez mais favoráveis, através das existências materiais que nos são impostas, para que atinjamos, enfim, a perfeição. Buscamos no vosso coração bondoso a nossa inspiração, a nossa força, a nossa coragem, para que os nossos processos evolutivos cada vez mais surtam efeito e logrem êxito, através, obviamente, também do esforço de cada um de nós. Abençoa a nossa proposição da tarde, abençoa o nosso facilitador, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que migre também do nosso intelecto, que já está realmente muito desenvolvido, para a sede do sentimento e se transforme em hábitos saudáveis. Mais uma vez, rogando as vossas bênçãos, permita-nos, Senhor, que demos início à nossa tarefa da tarde e noite. Que assim seja, Senhor. Renúncia, ou renuncia, que resposta fornece a indagação do Senhor que buscais, né? No momento em que nos envolvemos com as coisas espirituais, esta pergunta é feita para nós. A benfeitora Joana de Ângeles escreve um livro magistral, O Amor como Solução, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco,
nós separamos aqui um pequeno trecho a respeito desta questão. Muito interessante. A coragem moral da fé humana. Mesmo quando não ocorram esses testemunhos grandiloquentes de heróis e mártires, de santos e sábios, existe um sacrifício desconhecido da renúncia e do silêncio, do amor e da autodoação, sem conhecimento dos contemporâneos nem das gerações futuras. Misturam-se com os felizes anestesiados na ilusão, pessoas que sorriem e se encontram crucificadas por dores acerbas nos invisíveis madeiros das provações ocultas. Milhões de pais e de mães padecem o abandono dos filhos ingratos, quando a enfermidade e a velhice lhes tomam as forças e a saúde, ou mesmo antes, quando arrogantes e perturbados os enfrentam, enxovalhando-lhe os nomes e agredindo-os moral e fisicamente. Todos os que transitam no mundo, com raras exceções, possuem chagas ocultas e vivenciam sacrifícios incontáveis, mediante os quais se libertarão do jugo escravizador das provas e expiações terrestres, a fim de voarem no rumo da plenitude espiritual a que estão destinados. A coragem do amor, ante qualquer sacrifício e testemunho, é conquista incomparável dos espíritos nobres que vêm à Terra ensinar pelo exemplo àqueles que seguem na retaguarda. Então nós vemos a renúncia num nível mais acentuado, que sem sombra de dúvida será a nossa destinação. Mas começaremos por pequenas renúncias, ensaiando até atingir estas macro muito importantes na nossa vida. E é desta maneira que o nosso querido Alberto Garcia, trabalhador da nossa sociedade como da regional, vai nos conduzir agora. E nós, muito honrados, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. A temática da renúncia é uma coisa que afeta a todos. Todos estamos, de alguma maneira, envolvidos com esse processo de renúncia. Uma mãe renuncia muitas vezes à própria vida para cuidar de um filho. Às vezes um pai renuncia à própria vida para poder trabalhar e manter a família, aos prazeres da vida. E assim nós vamos renunciando e vamos treinando, como nosso companheiro Vanin acabou de nos lembrar, com pequenas renúncias. Na realidade, essas são pequenas renúncias que nós vamos incorporando na nossa caminhada. E dessa maneira, vamos criando uma consciência mais ampla, liberando o nosso egoísmo, liberando os nossos defeitos e alicerçando a nossa vida em virtudes imorredoras, imperecíveis. Por isso que essa temática da renúncia é um tema que me instiga muito, porque eu vivo essa renúncia há muitos anos e porque nos afeta a todos de alguma maneira. E nós vamos ver de que maneira nós podemos compreender melhor e mais profundamente essa temática. O segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber renunciar na ocasião precisa. É aquele que sabe renunciar, viverá em paz, enamorado sempre dos ideais superiores, inspirados no amor divino. Isso está no livro Ressurreição e Vida. Leon Tolstói é o espírito que trouxe essa mensagem, esse livro, para a Ivone Pereira. Eu sempre coloco a origem dessas mensagens para poder aprofundar quem estiver interessado nessa temática. Esse livro Ressurreição e Vida traz alguns exemplos maravilhosos. E Leon Tolstói, o Espírito, nos lembra que temos que renunciar na ocasião precisa. Não adianta renunciar antes ou depois. Não adianta fazer uma renúncia na hora errada, porque senão vamos fracassar. A mensagem espírita chegou no momento certo da humanidade, porque se chegasse antes iria fracassar. Então chegou no momento em que a humanidade estava amadurecida.
A renúncia íntima de cada um de nós é exatamente igual. Na hora que a gente está pronto e amadurecido, a renúncia vai acontecendo. Mas para isso temos que estar conscientes, porque ela não chega de forma inconsciente, chega de forma lúcida, de forma consciente. Aquele que sabe renunciar viverá em paz, com certeza, porque a renúncia é uma libertação. Então não tem como ser diferente. A hora que a gente se desprende, vamos dar um exemplo, com objetos materiais. Não vamos falar agora da renúncia espiritual. Quando a gente tem um liquidificador em casa e quebra, a gente compra outro. Quando a gente tem um fogão e não presta mais, a gente compra outro. Mas a gente normalmente não deixa o fogão velho na cozinha. Não deixa o liquidificador velho na cozinha. A gente joga fora. Ou dá para alguém que consiga consertar e passa para frente. Libera aqueles eletrodomésticos. Ninguém fica com a geladeira velha e a geladeira nova funcionando do lado, ocupando o lugar na cozinha. A mesma coisa acontece com a gente, observando a nossa essência espiritual. Quando chega a hora em que nós estamos amadurecidos, a gente tem que liberar. E a renúncia fala dessa libertação. E nós temos que estar conscientes, temos que estar muito conscientes. Porque chegada a hora, nós devemos agir. Não pode haver progresso integral. Eu queria só lembrar uma coisa do ponto anterior, a respeito desse livro, Ressurreição e Vida. Na sua parte inicial, Leão Tolstói nos fala de uma grande renúncia. Uma grande renúncia de um ser iluminado, como foi Zaqueu. Nos evangelhos, Zaqueu era aquele judeu que arrecadava impostos. Se lembram dele? Quando Jesus chega em Jericó, ele está subido na árvore. E Jesus diz para ele: desce da árvore, Zaqueu. Hoje eu ficarei na tua casa. E ele, feliz, porque Jesus, apesar da multidão de gente, ele subiu na árvore para poder ver Jesus passando de tanta gente que tinha, pela multidão ser tão grande. E, no entanto, Jesus percebeu a presença dele, e ele ficou muito feliz. E Jesus vai lá e para na casa de Zaqueu. Ele se sente orgulhoso, feliz, porque ele era um cobrador de impostos, desprezado pela sociedade, era mal visto pela sociedade, mas ele se sente muito feliz. Mas, nesse livro, Leão Tolstói, quando encarnado na Rússia, ele desencarna e volta para o mundo espiritual e se depara com um quadro inolvidável para ele, que ele conta no livro. Ele vai se aproximando numa visão surreal. Ele conta que o ambiente era azulado, elevado, e ao longe vê uma pessoa, uma espécie de predicador. E quando se aproxima, vê que outros estão sentados no chão e que são como alunos, ouvindo a palestra daquele ser. Quando se aproxima, vê que um deles pergunta para o palestrante: mestre, Zaqueu, explica para nós como foi a tua existência após a presença do Cristo. E ele conta, ele começa a explanar da maneira como ele renunciou, da maneira como ele entregou a vida dele. Ele era rico, tinha posses, ganhava muito dinheiro. No entanto, ele abriu mão de tudo isso, entregando para a família uma parte e para os pobres outra. E saiu atrás
dos apóstolos, porque o Cristo já tinha falecido, já tinha desencarnado, já tinha voltado para o mundo espiritual, já tinha sido crucificado. O Cristo não mais estava. Então ele sai atrás dos apóstolos, mas ele se sente constrangido, porque ele não era ninguém, ainda um ex-cobrador de impostos. Se sentia desprezado, mas não era desprezado, era a consciência dele que não estava ajudando, se sentia culpado, mas ele tinha agido corretamente, como diz para Jesus: metade dos meus bens eu dou para os pobres, eu ajudo. E ele não era apegado a tudo aquilo, por isso que ele se desprende de forma fácil. Ele não era apegado aos bens materiais. Essa é uma virtude muito importante, porque realmente nós temos que exercitar o desapego para poder renunciar também. O desapego da família, o desapego dos seres queridos, o desapego da matéria, o desapego dos nossos defeitos. E Zaqueu explica que saiu atrás dos discípulos, mas não estava feliz, ele não conseguia. Até que encontra em uma palestra Paulo de Tarso, e tem uma conversa com Paulo de Tarso, e orienta ele para não ficar mais por trás da cena, que ele assuma essa posição. Ele tinha conhecimento, ele tinha uma evolução, que assumisse essa posição de cristão e que fosse predicar, que fosse levar a palavra de Cristo a tantos que precisavam. E aí ele diz que a sua vida se transformou, mas ele teve que fazer uma grande renúncia. Ele teve que deixar a família, deixar os bens, e simplesmente com nada ele sai, com nada. Ele tinha que dar aula, porque ele era um letrado, naquela época era intelectual. Ele conseguia dar aula para poder ter alguns trocos para poder se alimentar. Mas ele foi atrás do Cristo. Ele foi atrás da mensagem espiritual. É a renúncia do discípulo, como todos os discípulos do Cristo fizeram, como o próprio Paulo de Tarso fez nas portas de Damasco. Ele se entregou ao Cristo. E a partir desse momento, ele fez a grande renúncia. Todos passamos por essa renúncia extrema em algum momento da nossa existência. Mas enquanto isso, como o Vanim falou, temos que ir treinando com pequenos desapegos. Temos que ir renunciando a nós mesmos, porque a ideia é renunciar a nós mesmos, renunciar a nosso ego. Algumas bibliografias colocam que nós devemos eliminar o nosso ego. E não é eliminar o nosso ego, é colocar o ego a serviço de Deus. É muito diferente. Não pode haver progresso integral sem renúncia. Não há progresso sem renúncia. A gente fica parada no tempo e no espaço. A gente não evolui se a gente não renuncia. Claro que nós não precisamos renunciar a tudo e pegar o Evangelho e sair predicando, como fizeram os apóstolos. Talvez chegue para nós em algum momento, de alguma outra existência, essa possibilidade. Mas a renúncia tem que ser feita. A nossa renúncia tem que ser feita. Renúncia aos vícios, renúncia aos maus pensamentos, renúncia às palavras perturbadoras, à falta de bondade com o nosso próximo, falta de benevolência, de indulgência. Uma hora nós temos que renunciar a isso e mudar a nossa psicosfera mental. Porque quando nós exercemos essa renúncia, é porque já estamos dando passos longos em nossa caminhada. A obra do aperfeiçoamento do nosso espírito é urgida de renúncias sobre aspectos multiformes. Não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar, jamais firmará as bases seguras de sua evolução. A renúncia faz parte do nosso processo evolutivo. Ninguém se iluda
que sem renunciar vai conseguir crescer. Ninguém se iluda que sem renunciar e fazendo meditação vai conseguir alguma coisa. Porque nós vamos continuar sendo os mesmos. E através da meditação nós podemos aprender e exercitar a renúncia. Por isso que a renúncia é tão importante. Por isso que a renúncia cala fundo em nossa alma. Quando chega a hora de renunciar, nós não podemos deixar passar essa hora. Porque senão, é a mãe que tem que renunciar por um filho e deixa passar. E o filho fica daquele jeito. É um pai que tem que levar a comida para a família e não leva. E a família padece. É na hora certa que nós devemos fazer a renúncia. Na hora certa que nós devemos abrir o coração. Na hora certa que temos que perder o medo. E na hora certa que nós devemos verdadeiramente dar o passo. O passo importante na nossa vida. Mas é o passo consciente. Não é a renúncia inconsciente. Porque às vezes a renúncia é através de uma prova. Nós todos passamos por provas. Nós todos passamos por dificuldades. Nós todos estamos em expiações diversas. E a prova não é nada mais nem nada menos que o alerta de uma renúncia que se aproxima. E nós devemos estar atentos. Porque através da prova, novas situações são geradas de dentro para fora. Novas situações acontecem na nossa caminhada. Oportunidades novas aparecem. E decisões importantes nós temos que tomar. Então, a hora da prova é a hora da bênção. É a hora que o Criador diz, estou mandando para você uma martelada no dedão do pé, para você abrir o olho e acordar. Então chega uma doença, chega um acidente, chega um parente problemático, 1001 formas tem o Criador de fazer a gente abrir o olho. Mas com a prova vai um pedaço de nós. E normalmente é o pedaço ruim que tem que sair. Com a prova sai alguma coisa de nós. E nós incorporamos outra. Nós temos que renunciar a alguma coisa. Naquele momento em que somos instigados, que somos cutucados, naquele momento em que a gente ferve, explode, perde a paciência, nós estamos no nosso limite. É um momento de nós conhecermos, de saber quem que está ali dentro. Que Alberto que eu sou, quando chego num momento limite, o que eu tenho dentro? Aí que aparece o Alberto verdadeiro, aí que aparece o ser verdadeiro. E não devemos extirpar o que tem que ser extirpado, não temos que renunciar àquilo que precisamos liberar, sobre pena de explodirmos através de doença, de perturbação, desequilíbrio mental, desatino, solidão. Quantas pessoas ficam sozinhas no mundo, na vida? Porque não souberam lidar e renunciar na hora certa. Não souberam lidar com as provas, não souberam lidar com as pessoas que estão em volta. Renunciar é vencer, vencer é viver. A redenção é impraticável fora da órbita das renúncias. Só nesse ambiente o espírito conquista a liberdade e firma o seu império. A redenção é a libertação. A redenção é na hora que o Criador diz, chegou a hora de você se libertar da dor do plano físico, da dor da matéria, da dor das provas. E a partir desse momento, tenha certeza que seremos amparados por esses mentores espirituais que aí estão. Por esses anjos da guarda que estão torcendo por nós. Não vamos cair no chão, vamos cair nos braços deles. E a redenção acontece, porque a gente liberta o ser perturbado que se alonga por encarnações e encarnações. A redenção liberta um homem velho que está dentro de nós, que está se debatendo dentro,
com ansiedade, com dor, com sofrimento. Vocês percebem a importância dessa temática, a importância do tema para podermos refletir. É um tema para ter presente, porque faz parte de todo esse processo de crescimento que nós estamos vivendo. Esse crescimento não para nunca, ele não para, não tem final, não tem diploma. A gente chega no final do curso e recebe o diploma. Não tem. É a vida toda e continua no mundo espiritual. O que nós não conseguirmos nessa encarnação, com certeza nós vamos procurar em uma outra. É uma sequência. Nós viemos de centenas de encarnações passadas, milhares de anos e anos vividos na carne, em países dos mais diversos. Temos um arquivo fantástico dentro de nós, uma experiência que poucos têm. Nós somos privilegiados, por isso que estamos aqui, porque vocês são instigados a chegar, a descobrir coisas novas. Nós somos instigados a isso, porque já estamos maduros para compreender a importância de tudo isso, da mensagem espírita, da mensagem do Cristo. Com a mensagem espírita nós conseguimos entender a mensagem do Cristo. Nós ficamos os últimos 2.000 anos, tentando entender o Cristo. Agora que estamos começando a entender, através da assimilação dos conceitos espíritas, o que o Cristo quis dizer com muitas coisas que estão nos evangelhos. Às vezes a gente lê e acha que entende, mas não entende nada. Tem que ir fundo com a nossa essência. O Cristo renunciou, é o exemplo máximo de renúncia. Ele dedicou a vida toda, os 33 anos que passou no plano físico, a nosso serviço, ao serviço da humanidade como um todo. Em todos os momentos, ele se entregou profundamente à humanidade. E quando o planeta estava sendo formado, há 4 bilhões de anos atrás, ele já estava aqui, auxiliando na formação do planeta. Recebeu as civilizações que nos antecederam. Muitas civilizações chegaram no planeta na época pré-histórica. E ele recebeu a todos. A todos. Porque a maioria veio de outros planetas, veio de outros lugares. É o exemplo máximo de renúncia. Por isso que ele foi o exemplo, para nós podermos nos guiar através da sua palavra, através da sua mensagem. Quando João Batista estava com 2 discípulos, o João Batista fala para os discípulos que o Cristo estava ali e disse: esse é o Filho de Deus, é o enviado, siga ele, falou João Batista. E eles foram ao encontro de Jesus, e Jesus se virando, se voltando, ou voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: que buscais? Então, essa pergunta o Cristo faz para nós, para toda a humanidade. Quando adentra num templo, quando adentra num templo de pedra, quando adentra num centro espírita, ele faz essa pergunta para cada um de nós. O que estamos procurando? O que nós estamos buscando? O que você vai fazer ali dentro? Quais são as tuas intenções? Você veio para assimilar conceitos profundos, tentar transformar a vida verdadeiramente? Porque o Espiritismo nos oferece isso, dependendo do nível de aprofundamento que a gente conseguir com o nosso esforço. Por isso que o que buscais está tão ligado com a renúncia.
Porque quem busca, renuncia a si mesmo. Quem busca, vai pulindo o diamante interno da nossa alma. Vai trabalhando tudo isso. Afinal, nós perdemos tanto tempo em encarnações passadas, fazendo coisas desnecessárias, que hoje o chamado se faz imperioso. Hoje o Cristo está aí, na porta, perguntando por cada um de nós, para cada um de nós: o que buscais? O que você pretende da própria vida? O que você quer de você mesmo? Você realmente está feliz com você? Não com a vida material. Não se tem carro, se tem casa, ou se consegue viajar para a Europa. Não. Você está contente com você mesmo? É o que você quer? Você está conseguindo conversar com a sua própria essência e perguntar: o que eu tenho dentro? Quem que eu sou? O que eu sou? Para onde que eu vou? Esse é o grande questionamento que o Espiritismo nos faz. Esse é o grande questionamento que vem forçosamente quando começamos a ler sobre a doutrina espírita. Não tem como ser diferente. Quando nós vamos acumulando conhecimento, quando nós vamos assimilando informação, a gente começa a se questionar. É a primeira etapa desse processo todo. É o questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para me sentir melhor. Mas e por que eu estou aqui? Afinal, eu me conheço? Ou eu sou um desconhecido para mim mesmo? É o questionamento. O que buscais? Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Jesus deu o exemplo. Ele se deixou crucificar. Ele se deixou crucificar. Ele não foi crucificado porque foi um acidente de percurso, porque realmente os romanos eram mais fortes fisicamente e conseguiram... Não, nada disso. Se ele não quisesse ser crucificado, não teria sido. Ele que comandava a própria vida. Ele que comanda o planeta. Ele poderia ter mudado todo esse ciclo de vida dele e não sofrer daquele jeito que ele se sacrificou. Não só no fato de ser desencarnado, no fato de reencarnar. Um ser de luz como ele, um ser crístico, que não tem mais corpo. A gente não consegue nem entender direito o que seja isso. Ele, onde está, não tem mais corpo. Ele teve que assimilar um corpo espiritual. Teve que assumir um corpo espiritual. E isso, para um ser da sua natureza, é muito sofrido. É muito doloroso chegar num planeta brutal para um ser desse nível. Por isso que sem o exemplo dele, a gente não vai a lugar nenhum. Ele mostrou o caminho. Ele mostrou como tinha que ser feito. Por isso que ele foi crucificado. Por isso que ele se deixou crucificar. Porque ele diz, é assim. Não para a gente se crucificar na Avenida Brasil. Não é nada disso. Não é para a gente levantar uma cruz e ser crucificado para mostrar a nossa devoção ao Cristo. Não. O Cristo quer hoje que a gente sacrifique o nosso ego, os nossos vícios, os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Isso que nós temos que sacrificar. Não parece tão difícil, porque parece mais doloroso ser pendurado e pregado numa cruz. Mas é difícil. É sofrido. É um processo que todos nós sabemos que é lento, mas temos que ser persistentes.
A gente não pode desistir. Nós não podemos nos desviar dessa rota. É a rota da renúncia de nós mesmos, da renúncia do homem velho, dos vícios, dos desequilíbrios. Mas não é a renúncia por si só. Quando a gente libera um pedaço de egoísmo, nós nos tornamos mais altruístas. Quando nós nos liberamos um pedaço de orgulho, nós nos tornamos muito mais humildes e as virtudes começam a aparecer. Parece fácil, não é fácil, mas nós temos que ter isso como meta principal, porque se nos distraemos com as loucuras do mundo físico, nós vamos perder o foco. E o Cristo vai continuar perguntando: que buscais? A grande maioria dos homens vegeta entre duas tiranias. Isso aqui é muito interessante, porque ele mostra sobre o instinto e os sentidos. Uma que atua no seu interior e se denomina instinto. Outra que age de fora para dentro e se chama sentidos. Subjugado pelo instinto e fascinado pelos sentidos, o homem torna-se um ser híbrido, incoerente e extravagante, capaz de todas as aberrações. É o que eu estava falando anteriormente. Aqui, Vinícius, nesse livro, Em Torno do Mestre, nos fala claramente disso. Os sentidos nos distraem no mundo físico. Eu gosto pela comida, o olhar coisas belas às vezes, o ouvir coisas que não são necessárias. Os sentidos nos perturbam. E o instinto carrega nos sentidos essa cota animal que nós trazemos. É o instinto animal. É aquela coisa automática que vem de épocas pretéritas. Nós somos animais ainda. Nós somos seres humanos, nós temos inteligência que nos diferencia dos animais. Mas ainda temos essa cota de instinto muito forte. O homem torna-se um ser híbrido, incoerente, extravagante, capaz de todas as aberrações. Só a renúncia, jugulando a quebrar os grilhões desse duplo e albitante cativeiro. E voltamos sempre na reforma íntima. Sempre voltamos na reforma íntima. Sempre estamos rodeando, mas sempre voltamos na reforma íntima. Porque na realidade o verdadeiro trabalho que nós temos que fazer é dentro de nós. É dentro de nós. Porque com o estudo, com a leitura, com o aprendizado, vamos realmente incorporando ferramentas que nos habilitam a essa libertação, a essa reforma íntima, que nos liberta da dor, do sofrimento. Todo aquele que tiver deixado, por meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Essas são palavras do Cristo, se referindo ao sacrifício que nós devemos fazer de nós mesmos. Não quer dizer que nós amanhã temos que largar da família, não, não é isso. É o sacrifício de nós mesmos que nós temos que fazer. É a crucificação dos nossos vícios, de nosso ser ainda teimoso, endurecido, que está dentro de nós. Isso que nós devemos sacrificar. O que Jesus pede não é o desafeto aos membros de nossa família, não é o repúdio do lar, essa mansão sagrada, onde se forjam as virtudes fundamentais do cristianismo. Não é a abstinência de tudo o que nos alegra, conforta e refrigera a alma. Não é a privação do conforto, do bem-estar e da independência material ou financeira. Não é o estrangulamento de todas as aspirações do melhor, porque nosso ser naturalmente anela, porque isso seria uma monstruosidade, seria nossa morte moral, como efeito do embrutecimento, da bulha
a que condenássemos nosso espírito. O que Jesus requer dos seus discípulos é a coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo. As seduções que nos perturbam, as seduções que nos desequilibram. Porque a partir do momento que a gente consegue realmente controlar essas seduções, nós vamos começar a santificar o nosso dia a dia. É uma etapa importante. Santificar cada um dos nossos atos. Não interessa qual seja. Pode ser fazer uma comida, pode ser conversar com alguém. Santificando cada um dos nossos atos, o nosso universo muda. A nossa vibração se transforma. Se nós estamos vivendo num inferno íntimo, aí começa a se transformar num céu particular. Porque é assim que funciona. O que nós exalamos, recebemos de volta. Muitas vezes em doses mais densas ainda. Colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e da nossa própria vida, o ideal de justiça e de amor que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. Lidar com a vida com amor, ser indulgente para com o próximo, trabalhar com a verdade, transferir nossa experiência, nossa melhor experiência para nosso companheiro que está ao lado. Em resumo, santificar os nossos atos. Cada ato que seja verdadeiramente embasado no amor do Cristo. No início é difícil. Todo mundo tem dificuldade. Mas chega uma hora que a coisa começa a acontecer. Uma hora acontece. E quando acontece, a mudança é maravilhosa. A transformação é fantástica. Nós sentimos que realmente o Cristo está do nosso lado. Porque a maioria da humanidade não acredita que o Cristo está do nosso lado. Não acredita mesmo. Não acredita. Tem muita gente que eu sei que não acredita no mundo espiritual, mas também tem muito espírita que também não acredita no mundo espiritual. Ainda não se convenceu. Porque não coloca em prática, porque realmente não transcende nessa experiência profunda que tem que acontecer. Não tem como ser diferente. A experiência de amor é necessária. O Cristo veio no planeta para que possamos reaprender a amar. Em síntese foi isso. Reaprender a amar. E se nós não vivemos a experiência do amor verdadeiro, do amor profundo, não do amor profano, não do amor social, não, do amor verdadeiro, aquele amor que o Cristo nos ensinou. Porque Ele nos amou com aquele amor puro. E dessa maneira nós temos que treinar. É um treinamento. Ninguém sai amando de um dia para outro. Ninguém acorda, abre a janela e diz, hoje eu vou amar a todo mundo. Não, isso não funciona. Isso não dá certo. É um treinamento constante, um exercício constante de amar. Renúncia, segundo o critério evangélico, quer dizer capacidade moral, força de caráter, capaz de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa da justiça e da verdade, acima de todos os interesses, de todas as volições e prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições. É a condição sine qua non estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Ainda está um pouco distante o nosso discipulado, é uma realidade, mas a gente tem que ir treinando. Nós temos que ir treinando os pensamentos, as palavras, santificando o nosso dia, como falei anteriormente, colocando essa condição de amor, de verdade, acima dos outros interesses que são limitados. São passageiros, são interesses que morrem. Às vezes a gente fica preocupadíssimo com algum fato material. E logo em seguida aquilo lá desaparece, já aparece outro fato material, outro problema material.
E a gente vai colocando energia em coisas que não têm muita importância. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Perder as esperanças da terra não significa esquecer das nossas obrigações como seres encarnados. Não é isso. Nós temos que realmente cumprir com amor as nossas obrigações como encarnados. Exatamente o contrário. Às vezes, perder as esperanças da terra, você pode imaginar que seja outra coisa. Não. Perder as esperanças da terra é não dar importância para que não deve ser dada importância. Não dar importância para as coisas que são limitadas, que morrem ali logo na frente. Vocês percebem que tudo aqui no planeta, no plano físico, tudo se deteriora, tudo acaba. Se nós temos um aparelho eletrônico, ele vai ser destruído, vai acabar, temos que comprar outro. Se nós comemos de manhã, de meio-dia, temos fome de novo, tem que comer de novo. Ou de noite dá uma fome danada, tem que comer de novo. Estão vendo que tudo se desgasta? Temos que estar continuamente mantendo, porque tudo se enferruja, tudo estraga, tudo se deteriora. Se a gente não come, passa fome. Se a gente não come mais nada, a gente termina desencarnando por inanição. Quando a gente bebe água, logo em seguida... Então, é um contínuo manter nesse plano físico, de construção em construção. No mundo espiritual, tudo isso não existe. Porque nós somos seres imortais. Perder as esperanças na terra significa não dar importância ao que não tem que ser dado. E focar verdadeiramente no infinito, na mensagem do Cristo, na mensagem imperecível do Mestre Jesus. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente: que buscais? Sem dúvida que o apostolado, isso que nós falamos anteriormente, é a dedicação consciente ao nosso crescimento íntimo, à nossa superação. É todo um processo que nós devemos viver conscientemente. Estou agindo corretamente? Ou estou colocando a minha evolução nas mãos do meu companheiro, da minha companheira, da minha vizinha, do meu patrão, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai? Não sei. Será que eu estou fazendo a minha parte ou eu estou jogando essa responsabilidade para alguém? Será que eu quero viver esse apostolado com Cristo verdadeiramente? Ou estou me enganando? Realmente, à medida que a gente vai aprofundando no nosso autoconhecimento, descobrindo quem que nós somos verdadeiramente, nós vamos percebendo que a coisa começa a mudar rapidamente. Não pense que a coisa é lenta, é rápida no início. A gente transforma rapidamente nosso universo, com pequenas atitudes, criando psicosferas de proteção, através da oração, através do Evangelho, tendo atitudes corretas, porque os nossos obsessores, de alguma maneira, estão junto com a gente, e eles estão nos observando e estão aprendendo. Por isso que estão junto com a gente, porque eles nos cutucam e a gente responde. E como que a gente responde? Responde com bondade e benevolência, com indulgência, com amor, ou eles continuam descobrindo dentro de nós, continuam cutucando para que apareça aquele ser rebelde de antigamente, que ele se lembra muito bem. Como que a coisa funciona? Eu estou realmente me transformando, porque na hora que a gente começar a se transformar, esses seres que às vezes nos perturbam são retirados automaticamente, porque não fazem mais sentido.
É como se fossem os professores. São professores que Deus coloca do lado nosso, mas são também alunos, porque eles nos ensinam de alguma maneira e nos lembram do passado, mas de alguma maneira eles também aprendem com a gente. Então, uma relação de irmandade e de aprendizado profundo. Quando esse aprendizado acaba, não faz mais sentido ficar juntos. Aí os anjos da guarda retiram. Muitas vezes trazem outro, para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente se estimular em outra área. E a gente vai se esforçando, vai crescendo e a responsabilidade vai aumentando. Porque às vezes trazem um grupo para a gente fazer o evangelho junto, às vezes trazem um grupo para a gente conversar, de entidades, de espíritos que chegam, porque a gente já está santificando nossos atos, santificando o nosso momento, criando uma psicosfera luminosa em nosso lar. Então tem um campo propício e vem junto com os mentores. E a nossa vida vai se transformando. E a tarefa vai aumentando. Agora, a criatura inconsciente, que não tem noção de nada, não quer saber de nada, não quer renunciar a coisa nenhuma, não se interessa em buscar absolutamente nada, reencarna com um grupo de entidades para aprender, ele resiste a tudo isso e desencarna com as mesmas entidades que estão no leito de morte, a encarnação inteira com as mesmas entidades, porque ele não aprendeu e as entidades não conseguem se desvincular. É todo um processo de aprendizado. Não pense que o mundo espiritual está aí é para aprendermos com os mentores e ensinarmos a quem precisa. É a corrente de luz. Imaginem que na ponta da corrente está o Cristo. E veio os seres crísticos e os seres de luz, até chegar no nosso anjo da guarda que está acima de nós, que está nos iluminando. Mas a gente, de jeito nenhum, pode segurar essa energia. Nós não podemos segurar essa energia. A corrente continua abaixo de nós. Essa corrente continua. Ela não para em nós. Não somos o último elo dessa corrente. A corrente continua. E nós devemos passar essa energia para quem está abaixo. Senão a gente... Acontecem duas coisas. Ou a gente explode, de tanta energia que recebe e segura, ou aquele elo da corrente é retirado, que somos nós aí. Retiram, nos retiram, para a gente sofrer, por falta de merecimento. Então cada um faz a sua escolha. Mas uma coisa é certa, na hora que chego no mercado e brigo com o caixa do mercado, estou bloqueando a energia que eu deveria passar para aquela criatura. Se eu falar alguma coisa boa para aquela criatura, o mentor que está me intuindo com alguma coisa bondosa, alguma coisa legal, que deixa aquela criatura sorrindo até o final do dia, pelo menos. Às vezes o anjo da guarda dela se utiliza da nossa energia para isso acontecer. Mas a gente bloqueia, fala uma grosseria, pronto. Perturbamos o nosso dia, nossa semana, nosso mês, porque bloqueamos a energia da corrente. Veja que coisa mais simples, mais insignificante. Uma conversa com a moça do caixa do mercado. Mas acontece. Às vezes é a conversa com o irmão, às vezes é com a esposa, com o marido, às vezes é com o vizinho. E nós bloqueamos essa energia. E claro que assim vamos nos sentir sozinhos. Dessa maneira, nós não vamos sentir o Cristo perto de nós. Porque o Cristo chega quando nós estamos nessa corrente de luz. O Cristo está junto. O Cristo nos abençoa sempre. Tenha certeza disso. Ele sempre vai estar junto. Mas o que eu quero dizer é que a sensação em nosso coração de sentir Ele do lado é dessa maneira, fazendo a coisa certa. Porque nós recebemos e recebemos muitas bênçãos desses mentores espirituais. Imaginem vocês, vamos colocar um exemplo. Cada um de vocês é o anjo da guarda de alguém que está encarnado. Vamos supor que todos nós somos espíritos aqui, estamos todos encarnados. E nós temos que fazer uma tarefa com o encarnado. Bom, fulano, você vai cuidar do Pedrinho ali, ó, que vai reencarnar. A gente fica do lado. Aí o Pedrinho começa a fazer coisas erradas.
E a gente torce para aquele, e a gente grita no ouvido: vamos, Pedrinho, está aqui, eu estou aqui, estou te ajudando. Acorda, acorda, rapaz, já está com 30 anos, o que é isso? Acorda de uma vez. E os anjos da guarda fazem isso com a gente. E a gente, fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos. Até quando? Até que a gente fique doente, ou desencarne, ou sofra um acidente. Aí chega a prova mais pesada, que não precisava passar, mas que está passando para ver se a chacoalhada faz a gente acordar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Todo o que possui de ruim dentro. Vamos comer, não é para vender a casa, chegar, amanhã vou vender a casa, segunda-feira vendo o carro, casa, tá? Não, não é isso. Tudo o que possui de ruim dentro da gente, cada um de nós. Isso tem que renunciar a isso. Renunciar num exame apressado pode parecer covardia ou significar amolentamento de caráter. Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou ideal, antes contribuir de modo eficiente para o bem geral, sem a ênfase da egolatria. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios, a que se dá um valor e logo se consomem. O Cristo se sacrificou, como eu falei, a partir do planeta começar a virar planeta. Há 4 bilhões de anos atrás. Ele está se sacrificando quando assumiu a tarefa de organizar o planeta para nos receber. Deus já perdoou todos nós. Eu sempre falo que Deus perdoou os nossos erros, perdoa os erros que estamos cometendo agora e já perdoou os que nós vamos cometer. Então Deus já nos perdoou, antes, agora e depois, passado, presente e futuro. Deus nos perdoou tudo. Precisamos nós em nos perdoar. Primeiro ponto, iniciar essa caminhada, pelo menos imitando um pouquinho o Cristo de início. Face a qualquer situação ou em qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenhem danosas, reflete e renuncia, libertando-te da canga constringente da ambição desvairada, porquanto as conquistas que facultam a paz, como enuncia o Evangelho em relação ao reino de Deus, não vêm com aparência externa. Não esqueçam que a renúncia não é externa, mas nós começamos com alguma coisa externa. Às vezes nós renunciamos um pouco a alguma comida para ficar com um corpo físico um pouco melhor. Às vezes a intenção não é das melhores, mas a intenção espiritual mesmo, aí é muito válido. Se vocês querem realmente aliviar um pouco o corpo físico, descarregar um pouco e se comunicar um pouco melhor com a espiritualidade, é uma renúncia válida até. Mas a renúncia que interessa é a íntima, é a renúncia que vem do coração, é a renúncia que vem de dentro, não é externa. E para finalizar, no livro Parnaso de Além Túmulo, que para quem não sabe foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou. Em Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro que ele psicografou, ele era muito novo, tem algumas centenas de poetas com poesias maravilhosas. Então ele fez um livro de poesias que a espiritualidade trouxe para ele psicografar, organizadas por Emmanuel. Emmanuel, que era o mentor dele, organizou todos os poetas, organizou as poesias, as temáticas, e ele escreveu uma quantidade enorme de poesias. Entre elas eu separei essa aqui de renúncia. Renuncia a ti mesmo, renuncia a mundana e efêmera vaidade, que em ti sintas a dúlcida piedade, que as desgraças alheias alivia. Do homem esquece a lúria maldade, prosseguindo na estrada luz e dia, e denodadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não olvides, em meio dos tormentos, renunciar
em bem da dor alheia. Eterno além, Castelo de Ventura. Cruz e Souza. A renúncia, como diz aqui, em favor da dor alheia, é a renúncia mais maravilhosa que existe. Oferecer o nosso serviço ao próximo é um ato sublime, e através dessa caridade que começa a entrega e a renúncia verdadeira para o Cristo. Não tem como querer crescer só adorando o Cristo, só meditando. Eu confesso que quando era adolescente, eu achei que através da meditação ia chegar a iluminação. E só meditando no meu quarto de adolescente, eu conseguiria isso. Daí comecei a meditar, consegui coisas maravilhosas. Mas chegou uma hora que eu percebi que só isso não ia resolver nada. Que eu tinha que realmente ir atrás e ofertar a minha vida para o próximo. Se não fosse assim, não teria como crescer, ou como mudar, ou como exercer essa renúncia. Muito obrigado a todos pela atenção e que Deus nos abençoe nesta tarde, nesse final de semana, nessa semana que seja de muita reflexão. Muito obrigado.